Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Mais um domingo em nossas vidas e que bom encontrá-lo diante do televisor, sintonizado na Rede Século XXI. O dia do Senhor, domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, o início de mais uma jornada com a graça de Deus de 7 dias. E que bom que você está sintonizado conosco. O programa Luz da Vida, pela 21ª vez, abordará o primeiro dos 4 novíssimos. Os novíssimos são as últimas realidades da aventura humana: morte, juízo, inferno e paraíso. A morte, realidade ineludível, realidade indiscutível. Todos passaremos por esta porta, por este umbral tenebroso, mas que com a ressurreição de Cristo, uma passagem, uma mudança, uma transição, dependendo do estado de nossa alma na hora em que ela nos tragar, iremos habitar com Deus ou então experimentaremos a condenação eterna. Pela 21ª vez e na linha de continuidade do programa anterior, o mistério da morte nos toca. No programa passado, tratamos da morte como termo, a morte como o final, não da pessoa. A morte não é o fim da pessoa. A morte não destrói a pessoa. Fomos criados para viver sempre. Temos uma alma imortal. A alma não morre na hora da morte. Ela está destinada à ressurreição, que ocorrerá no dia da vinda do Senhor, com poder e glória, para julgar os vivos e os mortos. Esta é a fé da Escritura. Esta é a fé da Igreja. Esta é a doutrina. Este é o ensinamento de Jesus. Mas a morte é o termo não só desta aventura humana, e citei no programa passado, Hebreus 9:27, está determinado que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Só morreremos uma única vez. Ninguém vai voltar para cá. Ninguém vai, segundo a nossa fé, assumir um outro corpo. A nossa alma não vai voltar para outro corpo. Respeitamos quem acredita nisso, mas nós cristãos não acreditamos nisto. Hebreus 9:27 está escrito, está determinado que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Nesta hora, também põe-se termo, acaba a possibilidade de o homem se arrepender ou de se perverter. É, portanto, o estado da alma da pessoa na hora da morte quem vai decidir se ela para sempre permanecerá no inferno ou para sempre estará com Deus, prévia purificação no purgatório ou não. Refletíamos no encontro passado a parábola das 10 virgens, quando nosso Senhor Jesus Cristo, em certo momento da narrativa, diz: as que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Pronto. As imprudentes chegaram depois: Senhor, Senhor, abre-nos. Não vos conheço. A porta não foi aberta. Essa porta fechada significa, pronto, aqui está encerrada a possibilidade de se arrepender, de suplicar, de implorar, como o ladrão crucificado do lado de Jesus, que, vivendo nas trevas, na hora derradeira, antes de morrer, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Em verdade te digo, hoje estarás no paraíso. Por isso, até a hora da morte, é possível para um convertido se perverter. Da mesma forma, é possível para um pervertido se converter. Mas isso até a hora da morte. Agora, nós vamos ler e comentar outra parábola de Jesus, aliás, no mesmo capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, que mostra que a morte encerra a possibilidade de alguém se converter ou de se perverter. Se na hora da morte estiver convertido, depois da morte não se perverte mais. Também, se na hora da morte nós nos encontrarmos pervertidos, depois da morte ninguém se arrependerá. Vamos então ao texto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, capítulo 25, versículos de 14 em diante.
Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. O senhor disse-lhe: confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu 1 só talento. Senhor, disse-lhe: sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É uma parábola longa, mas que contém muitas lições, e a que nos interessa é precisamente esta. Esses servos deste homem, que tendo de viajar, os reuniu e lhes confiou seus bens. Este homem é Cristo Jesus, enviado do Pai, o doador do Espírito Santo, em quem habitava o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, quando nos cria, outorga-nos os seus bens, dons, carismas, capacidades e parte. Deus dá a cada um de acordo com aquilo que lhe apraz, não de acordo com nossos méritos. Ele distribui seus dons a quem Ele quer e na quantidade que Ele quer. Obviamente que cada um de nós tem uma capacidade de receber, de administrar, de aplicar os dons de Deus. É irrelevante dizer porque Deus concede tantos dons a uma pessoa e tantos dons a outras pessoas. Porque não distribui a todas igualmente? Porque Ele é bom e Ele faz com o que é dele o que Ele bem entende. Não é resposta debochada, é resposta que nos remete ao poder discricional de Deus, que Ele faz o que Ele bem entende e dá o que é dele a quem Ele quer, na proporção que Ele quer e na quantidade que Ele quer. Portanto, a um deu 5, a outro 2 e a outro 1. O importante é que cada um deles recebeu algo do Senhor. E esses dons devem ser produzidos, devem ser multiplicados. Deus não nos dá nada para que escondamos, para que coloquemos debaixo do travesseiro ou debaixo da terra, com medo. Deus nos concede os seus dons para que eles sejam aprimorados com a graça de Deus, aperfeiçoados com a graça de Deus. Aquele que recebeu 5 talentos, atrevidamente arregaçou as mangas, compreendeu que os dons de Deus devem ser bem administrados, isso significa multiplicados, produzidos, aperfeiçoados. Porque quando o Senhor vier e pedir contas, nós temos que entregar a Ele o que Ele deu e mais ainda, a multiplicação daquilo que Ele deu. Deus não admite preguiça, desleixo, inconsequência, irresponsabilidade, medo, covardia, tibieza. Esses não são aptos para o céu. Até que, atenção, e aqui entra, muito tempo depois, o Senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas.
Um que recebeu 5, produziu outros 5. O que recebeu 2, produziu outros 2. Mas o que recebeu 1, com medo, escondeu, cruzou os braços, isto é, passou a vida inteira aqui na preguiça, na irresponsabilidade, na negligência. Não produziu os dons que Deus lhe concedeu. Muito bem, pediu-lhes contas. Prestação de contas é na hora da morte. A prestação de contas não admite, para quem produziu, que ele fique sem recompensa. Vai para o céu. Após a morte, após a prestação de contas, não se admite que o negligente tenha uma outra chance para produzir. Ou seja, você não vai voltar de novo. Eu não vou lhe dar uma outra chance. Acabou o tempo de produzir. Agora é prestação de contas. Agora é daqui por diante. Agora é recompensa para quem produziu ou punição para quem não produziu. Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no muito, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. Esse mereceu. Vai para o regozijo do Senhor. Não irá jamais para o castigo eterno. Portanto, após a prestação de contas, quem morre arrependido não se perverterá jamais. Do céu não sairá. Não haverá possibilidade de se perverter. Mas este servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Não devias tu colocar o dinheiro no banco? E à minha volta eu receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem? Portanto, se você teve a ousadia, se você teve Deus e compreendeu que os dons que Ele lhe deu eram para serem produzidos e você os produziu, então, se você tem, vai ser dado mais para você. Se você colaborou com a graça de Deus, você vai ter muito mais. Enquanto que este que recebeu o talento, tirai-o e dai-o ao que tem 10. Não, mas isso é injusto. Não é isso. Tire dele o que eu dei para ele produzir, já que ele não produziu. E agora a recompensa que ele vai ter é a punição eterna. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Vejam, mais outra parábola que prova, a morte é o fim da possibilidade de uma pessoa se converter ou se perverter. Se quiser produzir, é nesta vida, não vai ter outra chance. Se quiser realmente ser negligente, é nesta vida. Após a outra, após a morte, é punição para os negligentes. Não saia daí, no próximo bloco.